Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Você que está chegando aí, meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a esta live nesta noite de quarta-feira, dia 17 de fevereiro de 2021. Hoje é o que o mundo chama, principalmente no Brasil e outras partes do mundo também, de quarta-feira de cinzas. Mas nós não vamos falar sobre quarta-feira de cinzas. Nós vamos falar de algo muito maior. Nós vamos falar da unção de Deus. Nós vamos falar sobre o tema, esse tema tão importante na nossa vida. Para que precisamos da unção de Deus? Vamos meditar no texto do profeta Isaías, capítulo 61. Vamos ler dos versículos de 1 a 3. E esse mesmo texto está referenciado no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 19, onde está registrado que Jesus, quando esteve no templo e deram a ele o rolo para ler, parou exatamente nesta mensagem que está escrito no capítulo 61. É claro que naquela época o rolo não era dividido por capítulos nem por versículos, mas era esse texto que nós vamos falar agora, que diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiças plantados do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Que texto maravilhoso, meu irmão, minha irmã, você que está chegando aí, dá tempo ainda. Passa um zap, passa o link dessa live de hoje para aqueles que você está percebendo que ainda não se conectou, porque vai falar de algo que é importante na minha vida, na sua vida, que é a unção de Deus. Então passa uma mensagem rapidinho. Olha, se conecta aí no Facebook da Semente da Palavra.
e vamos abrir o nosso coração para ouvir a palavra de Deus. Como eu disse, o mundo hoje está cansado, o mundo que digo, o Brasil e outros países que comemoram o carnaval, embora o carnaval não tenha sido comemorado na sua plenitude, como eles gostam de fazer, essa pandemia deixou eles um pouco inoperante com relação a grandes aglomerações e tudo mais, mas mesmo assim nós sabemos que o carnaval foi comemorado. E hoje então seria o dia da tal da quarta-feira de cinzas. Mas para nós o texto diz, ele diz aqui que a ordenar, versículo 3, acerca dos tristes de Sião, que eles dê glória ao invés de cinzas. Então nós vamos falar da unção de Deus. Algo que nós precisamos. Para você entender bem o que é a unção de Deus, eu vou fazer aqui uma breve ilustração sobre um texto que está na palavra de Deus. Conta no livro que nós vamos citar, a referência dele, está lá no livro de Atos. Conta-se que certa vez, Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus. E a unção que estava sobre ele era tão grande que o povo pegava os lenços e os aventais dele e colocavam sobre os enfermos, e os enfermos eram curados. E os espíritos malignos saíam daquelas pessoas que estavam endemoniadas. Veja quanta unção esse homem de Deus tinha. Mas tinha também alguns homens que presenciaram essa unção de Paulo, esse poder de Deus sobre a vida dele, e tentaram imitar a Paulo. Esses homens eram filhos de um homem chamado Cefa. Ele era um principal sacerdote dos sacerdotes. Ele tinha 7 filhos. E estes filhos resolveram fazer o que Paulo fazia. Resolveram também expulsar demônios. E eles diziam assim para aquelas pessoas que estavam endemoniadas. Atos capítulo 19, versículo de 13 a 17. Eles diziam assim: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Veja, eles queriam expulsar Jesus por quem Paulo prega. Eles queriam expulsar o demônio, quer dizer, por quem Paulo pregava. Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Eles estavam querendo repreender os demônios conforme Paulo estava fazendo, mas Paulo era um homem de Deus. Paulo estava cheio da unção de Deus. Então o que aconteceu com aqueles homens e o que acontece com aqueles que querem fazer algo quando não estão preparados para fazer? Eles foram envergonhados. Aqueles homens tomaram uma surra dos espíritos malignos, deixou eles nus, e eles tiveram que fugir, sair correndo, e isso foi uma grande vergonha para eles. Por que isso aconteceu, meus irmãos? Porque eles não tinham exatamente o que nós estamos falando, que é necessário que o homem de Deus e que a mulher de Deus tenha. A unção de Deus, a presença de Deus na vida dele. Então, o que vem a ser a unção de Deus? A unção de Deus é o próprio Deus, na figura do Espírito Santo, habitando no pecador regenerado. Isso aqui é a unção de Deus. Dessa forma, todo verdadeiro cristão, agora preste atenção no que eu estou falando, todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro homem de Deus ou mulher de Deus que verdadeiramente se converteu ao Senhor. Como a palavra de Deus diz, se com tua boca confessares e no coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, serás salvo. Então todo aquele que confessou com a sua boca, crendo no seu coração, foi regenerado, foi liberado, liberto dos seus pecados, e ele recebe
a unção de Deus. Ele passa a ser templo do Espírito Santo de Deus. Ele passa a ser casa de Deus. Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Veja, meus irmãos. Então, aquele que é templo do Espírito Santo de Deus, ele tem a unção de Deus. Então, a unção de Deus é a capacidade sobrenatural de Deus que vem sobre a nossa vida para que nós possamos fazer o quê? Fazer a obra de Deus. E sem a unção de Deus, ninguém pode fazer a obra de Deus, senão seremos envergonhados, como também foi aqueles filhos de Cefa. Veja, meus irmãos, a importância de ter a unção de Deus. Quando os discípulos estavam, quando Jesus estava prestes a deixar esta terra, Jesus falou para eles, Lucas 24, 49, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veja, Jesus falou que eles não poderiam deixar de cumprir essa última ordem que Jesus deu. Ou seja, ficar na cidade de Jerusalém, ficar juntos, todos os apóstolos juntos, para que eles fossem o quê? Revestidos de poder. Esse revestimento de poder é exatamente a unção de Deus. Amém? Então Jesus disse, vocês precisam disso. Vocês precisam ser revestidos. Eu vou enviar aquele que vem para habitar em vocês, para capacitar vocês para a minha obra, e vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus, vão ser cheios da unção de Deus. Lucas capítulo 10, versículo 19 e 20 diz, eis que vos dou poder para pisar em serpentes e em escorpião, porém, e toda a força do inimigo, nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam aos espíritos. Alegrai-vos antes por terem vossos nomes escritos nos céus. Então Jesus está dizendo que essa unção, esse revestimento, ele viria sobre nós com poder tão grande que nós poderíamos pisar em serpente e em escorpião e toda a força do inimigo não faria dano a nenhum de nós. Vocês estão entendendo por que precisamos ter a unção de Deus? Então, se você é realmente nascido de novo, como Paulo diz em Romanos 8, 9, ele fala, mas vós já tendes o Espírito Santo de Deus, se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então, se você é nascido de novo, você foi revestido do Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, então você tem a unção de Deus. Amém? Então, não cabe você ficar questionando quem pode ter a unção de Deus. A unção de Deus é para todos. Eu sei que há uma tendência em dividir as igrejas em pessoas, espirituais e não espirituais, entre os santos e os não santos, entre os ungidos e os não ungidos, entre os espirituais e os carnais. Isso, meus irmãos, é coisa do homem. Isso é o orgulho e a vaidade do homem. Porque a unção de Deus, ela é para todos. Ela é para mim, ela é para você que está aí, meu irmão, minha irmã, vendo esta mensagem. Então, a unção de Deus, ela é para você também. Todos que passam pelo processo do novo nascimento, que nascem da água, que nascem do Espírito, eles são ungidos de Deus, eles têm a unção de Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 1, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 22 e 20, diz assim, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Então é Deus quem nos unge, o qual também nos selou com o penhor do Espírito em nossos
nossos corações. Então nós somos ungidos e essa unção é o poder de Deus e ela é para todos. João, 1 de João, capítulo 2, versículo 20 diz: e vós tendes a unção dos santos e sabeis tudo. E a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e ela é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja, a unção de Deus, ela vem sobre nós e ela nos dá essa certeza porque aquele que é ungido, ele sabe que é ungido de Deus. Ele sabe que tem a unção de Deus. Porque o Espírito Santo testifica com o Espírito dele. Então o fato do crente ser ungido por Cristo com o Espírito Santo denota aqui o quê? Uma separação para o serviço divino. Porque é para isso que nós fomos ungidos pelo Senhor. Assim como nos objetos antigos, do Antigo Testamento, eles eram separados lá na utilização litúrgica, a unção ela está totalmente ligada ao processo da santificação. Veja, e aqui começa agora essa mensagem, porque muito se questiona quanto cada um recebe da unção de Deus. Porque é comum as pessoas olharem nas igrejas, e principalmente quando vêm pastores visitantes, olharem para aquelas pessoas e verem neles pessoas com mais unção do que os outros. Mas será que Deus deu mais unção para um do que para o outro? Veja, meus irmãos, vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando nós somos ungidos por Deus, nós somos ungidos na sua totalidade. Olha o que diz o apóstolo João. Ele diz assim, João capítulo 3, versículo 34. Ele diz assim: porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois Deus não lhes dá o Espírito por medida. Então, nenhum de nós que fomos ungidos com uma certa medida. Uns com uma medida a mais, outros com uma medida a menos. Isso você não deve aceitar na sua vida. Você foi ungido por Deus e o Espírito Santo de Deus veio sobre a sua vida em toda a sua totalidade. Então, agora fica uma outra questão. Por que parece que há uns que são mais ungidos do que o outro? Essa pergunta ela é pertinente, não é verdade? Por que parece? Nós olhamos para umas pessoas na igreja e vemos que um fala com mais propriedade, fala com mais autoridade, outros são mais tímidos no falar, já ficam balançando em algumas situações, outros não balançam em situação nenhuma, não importa, pode estar pegando fogo lá fora, ele sabe que Deus está com ele sabe que aquela situação ela vai passar. Por quê? Porque ele está cheio da unção de Deus e o Espírito Santo testifica com o Espírito dele, mas tem essa sensação. Por quê? Se Deus não nos dá o Espírito por medida, por que então temos essa sensação de que uns é mais ungido do que o outro? Sabe por quê? Porque não importa, e isso é importante você observar, não importa o quanto você tem do Espírito Santo de Deus. Vimos aqui que nós recebemos ele toda a sua plenitude, então nós temos o Espírito Santo na sua plenitude. Então não importa o quanto nós temos dele, porque nós temos tudo. O que importa, e essa é a diferença, é quanto o Espírito Santo tem de mim, quanto o Espírito Santo tem de você. E é isso que faz a diferença. A grande diferença é quanto o Espírito Santo tem de nós. Não importa o quanto temos do Espírito Santo. O que importa é o quanto o Espírito Santo tem de nós. Porque muitas vezes, meus irmãos, quando nós olhamos e vemos pessoas que são ungidas e percebemos claramente que há uma unção no falar, há uma unção no pregar, há uma unção quando ele está louvando a Deus, nós olhamos e sentimos isso. A diferença é o quanto o Espírito Santo tem dele. Quanto o Espírito Santo tem de você? Fala aí. 10%?
20%, 30% da sua vida. É isso que vai fazer a diferença. Porque se você se dá mais a buscar a Deus, se você se permitir buscar mais a presença de Deus, meditar mais na palavra de Deus, falar mais sobre Jesus e menos sobre política, e menos sobre a história do mundo, a tendência do mundo, isso é um fato, mas não importa para aquele homem, para aquela mulher que quer ter unção de Deus. Ele tem que respirar, falar de Jesus. E é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. Amém? Quanto mais oramos, quanto mais jejuamos, a unção, ela é mais liberada. Ela está em você, mas ela é mais liberada. É mais liberada. Muita oração, muita unção, pouca oração, pouca unção. Então, quando deixamos de nos desembriagar com o vinho são as coisas desse mundo. Como eu disse, são os fatos que são narrados na televisão. Gastamos tempo para saber quantas pessoas morreram de Covid, mas não gastamos quase tempo nenhum para saber quantas pessoas foram salvas do inferno. Gastamos tempo nos preocupando se a vacina vai vir para acabar de vez com o problema da pandemia, mas não gastamos muito tempo nos preparando para a volta de Cristo, cumprindo o ID do Senhor Jesus para resgatar as almas do inferno. Muitos vão ser curados da Covid e vão para o inferno. E aí? Então vamos parar. Vamos parar, meu irmão, minha irmã, de nos preocupar mais com essas coisas. E vamos buscar mais a presença de Deus. Vamos buscar mais nos encher da presença de Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, ele diz: e não vos embriagueis com o vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Sabe, meus irmãos, se encher do Espírito é se dissociar mais dessas coisas do mundo e nos achegarmos mais a Deus através da meditação na sua palavra, através do processo da santificação, a busca pela santificação, da renovação da nossa mente. Aleluia! Então não importa quanto você tem do Espírito Santo de Deus, você tem ele na sua plenitude, nós vimos isso. Deus não nos deu do seu Espírito por medida, mas quanto Deus tem de você, é isso que faz a diferença. Amém? Você já foi à praia e você sabe que quando você está na areia, a água bate, vai e volta, aquele fluxo, aquele refluxo, mas você não sai do lugar. Mas à medida que você vai entrando na água, seu corpo vai ficando mais leve, porque a água ela começa a ter domínio sobre a sua vida. É assim que Deus quer que o Espírito Santo atue na sua e também na minha vida. Amém? Você está entendendo? Então não importa. A unção de Deus veio sobre nós na sua plenitude, mas nós precisamos estar mergulhados. Então, para que Deus mandou, o Espírito Santo para nos ungir? Qual o propósito da unção? A unção de Deus ela vem sobre nossas vidas para que nós possamos cumprir o chamado dele. Mateus capítulo 28, de 18 a 20, Jesus fala sobre isso. Precisamos da unção para fazer a obra de Deus. E Jesus não é
não nos dá essa unção para que nós fiquemos diferenciados um dos outros, como o mais ungido, o menos ungido. Não, meu irmão, nada disso. A unção de Deus, ela vem para que nós sirvamos mais a Deus. Quanto mais ungidos somos, mais servos nós somos. Vocês estão entendendo? Porque nós vamos ver no texto, o texto que nós lemos do livro de Isaías, que o profeta vai nos apresentar sete itens ou objetivos de Deus que nos torna servos para fazer a obra com a unção que Ele enviou sobre nossa vida. Atos 10, 38 diz assim: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção de Deus, ela nos dá esse poder, meu irmão. Ela nos dá esse poder. Amém? Então a unção, ela vem sobre a nossa vida para que nós possamos fazer a obra de Deus. E o profeta Isaías, quando ele ungido, e inspirado pelo Espírito Santo, ele relata nesse texto do capítulo 61, dos versículos de 1 a 3, exatamente esses objetivos da unção de Deus sobre a nossa vida. A primeira coisa que o profeta Isaías nos fala é que a unção de Deus, ele vem sobre nós para que nós sejamos capacitados para evangelizar. Viu? Diz assim: porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então observe que a unção de Deus, ela nos ungiu para nós ganharmos alma, nos alegrarmos em ganhar almas para Cristo. Quando nós não ganhamos alma para Cristo, tem alguma coisa errada, porque foi para isso que você foi ungido, foi para isso que eu fui ungido, para pregarmos o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para pregar boas novas aos mansos. Então, quanto mais nós usamos da unção de Deus para evangelizar, quanto mais nós saímos para evangelizar, mais entregamos a obra de Deus, mais a unção aumenta e mais nós sentimos o desejo e a alegria de evangelizar. Isso passa a fazer parte da nossa vida. E é assim que deve ser. Amém? Eu conheço pastores que incentivam os fiéis da igreja, as ovelhas, a evangelizarem, como eu estou fazendo aqui com vocês agora. Eu sei, nesses dias difíceis de pandemia, temos parado um pouco, mas estamos retomando. É preciso. É para isso que você foi ungido. É para isso que eu fui ungido. Para evangelizar, para pregar boas novas aos mansos. Por quê? Porque Jesus, ele está voltando. A segunda coisa que nós vemos que o profeta Isaías deixou muito claro aqui é que nós fomos ungidos para restaurar a vida de pessoas. Quantas pessoas você conhece que estão com suas vidas destroçadas, quebradas, falidas nos relacionamentos? E Deus te ungiu, meu irmão, minha irmã. Deus me ungiu para que nós possamos restaurar essas vidas. O texto diz: e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Aquelas pessoas que estão angustiadas, aquelas pessoas que estão tristes, desistindo, Deus te ungiu, o Espírito Santo está em você, para que você, com a palavra que o Espírito Santo vai ministrar, aquele coração seja restaurado, aquela alegria seja restaurada novamente. Então quem é ungido de Deus deve usar a unção que recebeu para usar as pessoas, para aliviar as suas cargas, os seus sofrimentos, palavras consoladoras,
palavras abençoadoras. Amém? A terceira coisa, eu estou dizendo que essa unção de Deus veio para tornar você servo. Mas aqui já vimos que nós somos servos, porque temos que evangelizar as pessoas. Nós temos que restaurar os contritos de coração, são as pessoas. Agora nós vamos também libertar. A terceira coisa é essa, para libertar. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então, com a unção que nós recebemos, nós vamos proclamar a palavra de Deus que tem poder para transformar as vidas. João, o apóstolo, ele escreveu João 8,32, as palavras de Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esta é o terceiro grande objetivo da unção de Deus na sua vida, para torná-lo você um servo que vai fazer com que pessoas que estão prisioneiras de Satanás sejam libertas. Ei, meu irmão, minha irmã, use da unção de Deus, use do poder de Deus que Ele te deu e Ele te capacitou para libertar pessoas, para libertar os cativos, os oprimidos, aqueles que estão escravos, sendo pisoteados por Satanás. É para isso que você recebeu a unção de Deus. A quarta coisa, que a unção de Deus nos torna servos daqueles que estão precisando, é para profetizarmos. Ele diz: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Então, ninguém precisa ter dom de profecia. As pessoas querem ter dom de profeta. Não precisa. Quando você estiver falando da palavra de Deus, você já é um profeta. Amém? A unção nos capacita a proclamarmos coisas invisíveis e alcançar aquilo que aos olhos dos homens é inalcançável. Mas com o poder de Deus é possível. Como Jesus disse, tudo é possível ao que crer. E você, com a unção de Deus, tu vai falar, tu vai pregar, tu vai profetizar. E aquele coração que estava quebrantado, contrito, escravo do pecado, escravo na mão de Satanás, ele vai ser liberto. E ele vai experimentar também do poder de Deus na vida dele. Você precisa da unção de Deus, mas você precisa também usar a unção de Deus. Não fique preocupado. Quanto mais eu usar, mais ela vai acabar. Ela não vai acabar. Quanto mais você usar, mais unção você vai ter. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amém? A quinta coisa que o profeta Isaías nos fala do porquê da unção de Deus sobre a nossa vida é para que nós possamos consolar aquelas pessoas que estão tristes. Diz assim: a consolar os tristes, está no versículo 3, a ordenar acerca dos que choram em Sião, que se lhes dê uma grinalda, ao invés de cinzas, óleo de gozo em vez de pranto, vestidos de louvor, ao invés de espírito angustiado. Então, com a unção de Deus, você vai consolar as pessoas. Aqueles que estão tristes, cabisbaixos, prestes a desistir, até mesmo de viver. Quantas pessoas já testemunharam com o coração triste, quando Deus mandou, vá, fala para aquela pessoa, fala do meu amor, fala da minha palavra tem poder. E aquele profeta, aquele homem de Deus não foi. E no dia seguinte ele recebe a notícia: olha, fulano se suicidou. E vem aquele arrependimento no coração. Por que eu não fui lá falar? Por que eu não fui ser um profeta de Deus para ele? Por que eu não fui ser o consolador que ele tanto estava precisando? Ei, o Senhor está falando com você, você recebeu a unção de Deus. É para você usar, não é para você guardar. Com a unção nós podemos levar o frescor, o alívio àqueles que estão com feridas afloradas,
aquele cuja a única sentimento que tem é sentimento de dor, de tristeza. Você é a pessoa que Deus levantou, que Deus ungiu para consolar. Faça isso, meu irmão. Faça isso, minha irmã. É isso que o Senhor espera de mim e de você. Mas tem também a sétima e última coisa. Aqui ainda com respeito a esse objetivo de ser consolador, quando lemos o profeta Isaías escrevendo no capítulo 9, versículo 6, ele fala que Jesus, ele era conselheiro. Então o primeiro atributo de Jesus é que ele é conselheiro. Ele é conselheiro, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é conselheiro. E você, meu irmão, minha irmã, você que recebeu a unção de Deus, você também se torna um conselheiro do Senhor. Porque as palavras que você vai falar são as palavras que Deus vai colocar na sua boca. Jesus falou que quando nós estivermos em situações diversas, nós não deveríamos nos preocupar com o que deveríamos falar, porque o próprio Espírito Santo, aquele poder que habita em você, que habita em mim, ele vai nos orientar em tudo o que deve ser falado. A unção de Deus para consolar. Mas ainda há um sexto objetivo bem claro no texto que fala que a unção de Deus ela vem para frutificar. Diz assim, a fim de que se chamem árvores ou carvalho de justiça plantados pelo Senhor. O Senhor nos ungiu, meu irmão, minha irmã, com o Espírito Santo para que nós nos tornássemos como uma árvore frutífera, não como aquela figueira que tinha flores verdes, mas que não tinha fruto nenhum. Aquela figueira que você conhece muito bem, que Jesus amaldiçoou e aquela figueira secou. Não como aquela figueira. Estava demonstrando que estava dando fruto, mas não tinha fruto. Mas o que o Senhor nos ungiu é para nós darmos frutos e fruto que permaneça. Você foi ungido para dar fruto. João capítulo 15, versículo 16, Jesus fala, não foste vós quem escolheste a mim, mas eu escolhi a vós outros, para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Louvado seja o Senhor. Até agora você está vendo que você foi ungido por Deus para servir. E a sétima coisa que está escrito no versículo de número 3, você foi ungido para que Jesus seja glorificado. Não é para você ser glorificado. Há muitos homens e mulheres de Deus que batem no peito dizendo, eu curei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, nada disso. É como Pedro, quando curou aquele homem da Porta Formosa e vieram questionar e eles disseram, vocês acham que foi por conta do meu poder que fez tudo isso? Não foi. Tudo que nós fizermos é com unção de Deus, é o poder de Deus e é para que Jesus seja glorificado. Então não há razão, meu irmão, minha irmã, para sermos ungidos, senão para glorificarmos ao Senhor, para que Ele seja glorificado. Então vamos parar de ficar guardando a unção de Deus como se pudesse ser guardada, num armário, trancada para usar de vez em quando. Não! Você foi ungido para evangelizar, para restaurar, para libertar, para profetizar, para que tudo isso seja para a glória do Senhor. Percebe a importância? Então o profeta Isaías, ele nos deixa claro esses sete objetivos principais de que nós
A unção veio para nos tornar servos do Senhor, para nos tornar servos, e não para a nossa glória, mas para a glória do Senhor. Você, quando vê alguém se exaltando e se glorificando, pode estar certo de que ele não está com a unção de Deus. Porque o homem que tem a unção de Deus, ele é simples, ele é humilde. E ele sabe que é pela misericórdia de Deus que Deus o está usando. Um pecador, usando um pecador para abençoar outro pecador. E esse outro pecador ser liberto do seu pecado, ser regenerado e receber também a unção de Deus. Isso é demais. Amém? João 15, versículo 8. Jesus disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então precisamos dar fruto. Então vimos sete objetivos principais nesse texto do profeta Isaías, que a unção de Deus, ela nos torna servos e cada vez mais servos na obra do Senhor. Mas e para nós? A unção, ela não age nada na nossa vida, além de fluir mais, né? Cada vez que a gente permite que Deus opere, cada vez que nós buscamos mais conhecer a Deus, mais conhecer a palavra de Deus, mais conhecer a vontade de Deus e nos tornarmos obedientes ao chamado, a unção ela vai nos enchendo, como Paulo fala, estamos nos enchendo do Espírito Santo. Mas e para nós mesmos? Agora eu quero te mostrar um texto que está na palavra de Deus. Então o Senhor, Ele nos ungiu para evangelizarmos, para restaurarmos os contritos, para libertarmos os cativos, para profetizar o ano aceitável do Senhor, para consolar os tristes, para frutificar e para glorificar a Deus. Isso é o serviço que o Senhor está te chamando para aqueles que estão lá fora, para os que estão doentes, para os que estão machucados, para os que estão feridos, para os que estão desprezados, para os que foram humilhados. O Senhor te chamou para isso. Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 10 e versículo de número 27. Lá está escrito assim, e essa é para você. Essa agora é para a sua vida. Diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então agora, veja, você está servindo, mas você também está recebendo. Porque o jugo será tirado de cima de você. O jugo é aquilo que te prende, que te escraviza e que impede que você caminhe, que você avance. E o profeta Isaías diz que naquele dia a carga será tirada do teu ombro. Jesus disse, Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz isso: vinde a mim, vós cansados, oprimidos e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, nós recebemos essa unção de Deus, fazemos a obra, servimos aqueles para evangelizar, para restaurar, para libertar, para profetizar, mas recebemos também de Deus a libertação, a carga pesada dos nossos ombros, aquele jugo que nos prendia. Nós somos também libertos deles por causa da unção que nós recebemos. Amém? Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Você tem a unção de Deus. O que você precisa é deixar que o Espírito Santo te use mais. Não importa quanto você tem do Espírito Santo de Deus, porque você tem
o Espírito Santo de Deus na sua plenitude. Deus não nos deu do Espírito Santo por medida. Não. É você que está detendo a ação do Espírito Santo. É você que está detendo esse crescimento do Espírito Santo na sua vida. Como é que você está fazendo isso? Ou como é que eu também posso fazer isso? Quando eu me prendo mais às coisas do mundo. Quando a minha preocupação é mais no que eu vou comer, no que o que eu vou me vestir, ou do que eu vou beber. Jesus disse, capítulo 6 de Mateus, a partir do versículo 31, capítulo 6, ele disse que nós não devemos nos preocupar com essas coisas, mas devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Tenho falado sobre isso direto com a igreja, de nós buscarmos mais o reino de Deus. Vamos parar de nos preocupar com os noticiários, com as notícias ruins. Elas estão aí. Vamos anunciar a coisa boa. O Espírito Santo ele nos ungeu para nós evangelizarmos. E o Evangelho é boas novas. Quando os anjos foram falar para aqueles pastores que estavam cuidando das ovelhas quando Jesus nasceu, eles disseram, eis que vos trago novas de grande alegria. Vamos deixar essas notícias tristes de lado, vamos parar de buscar essas coisas e vamos falar de Jesus. Vamos falar do amor de Jesus. Vamos falar do Evangelho, das boas novas, que é a alegria. É para isso que você foi ungido. E na medida em que você usa da unção de Deus, conforme vimos aqui no profeta Isaías, você também está recebendo. Porque você pode até não estar percebendo, mas olha para a sua vida hoje. Olha, meu irmão. Olha para a sua vida, meu irmão. Quantas coisas você já abandonou e você nem se deu conta de que isso tinha acontecido? Quantos vícios ruins que você tinha na sua vida e você já não sente mais atraído por eles, porque você, na medida que se entrega, na medida que você deixa que o Espírito Santo se movimente na sua vida e através da sua vida, o jugo vai ser despedaçado por causa da unção. Então não se prenda, meus irmãos, mas deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração. Deixe que o Espírito Santo opere na sua vida, porque foi para isso que ele foi enviado. E a unção de Deus, ela vai despedaçar todo o jugo. Amém? Glória a Deus. Eu não sei como é que estava o som aí. O som estava bom. Se deu para você ouvir bem, dê uma mensagem, diga, eu ouvi bem. O som estava bom. Escreva aí algo na sua telinha que eu vou ver aqui. Faça um comentário, diga, olha, o som chegou perfeito. Porque essa mensagem, meu irmão, é uma mensagem de despertamento. Porque a igreja do Senhor está se esfriando. O diabo tem usado, amém, a Josanã disse que ouviu bem, glória a Deus. O diabo tem usado dessas pandemias para esfriar o povo de Deus. Mas o Senhor está nos chamando para a obra dele. Para a obra dele. Porque foi para isso que você foi ungido. Foi para isso que você recebeu a unção de Deus. Para evangelizar. Para evangelizar, anunciando as boas obras, para restaurar os contritos de coração, para libertar os cativos, para profetizar o ano aceitável do Senhor, para consolar os tristes, para dar os frutos e para que tudo isso seja para a glória do Senhor. Eu quero orar pela sua vida.
Você que ouviu essa mensagem e entende que ainda precisa de se libertar de algumas coisas, algumas coisas talvez do passado, como um jugo sobre a sua vida, ainda tem impedido o seu caminhar com Cristo. Coloque a mão no seu coração aí onde você está. Eu estou aqui, ó, colocando a mão no meu coração. Senhor, nós ouvimos a palavra, Senhor. Nós fomos ungidos, Senhor, com esses propósitos, Pai, para fazer a Tua obra, meu Pai querido. Para isso recebemos esse poder. Mas, Senhor, pode ser que alguém que esteja ouvindo esta mensagem ainda não está experimentando na sua plenitude, Senhor, o poder do Espírito Santo que há nele. Talvez por algo, Senhor, que ele ainda não liberou. Talvez por um perdão, Senhor, que seu orgulho aflorado impede, Senhor, de que ele reconheça o seu erro e peça perdão. Ou talvez por conta desse mesmo orgulho aflorado, Senhor, ele não reconheça o pedido de perdão de alguém. Essas coisas, Senhor, nos impedem, mágoas, iras. Ah, Senhor, a Tua palavra diz que é por causa da unção que nós somos libertos de todo jugo, porque a unção, ela despedaça todo jugo, Senhor. Então liberte agora esses corações aprisionados, Senhor, porque a unção, ela veio para libertar os cativos, os oprimidos, Senhor. Liberta, Senhor. Cura os que estão enfermos, Senhor. E que a partir de hoje tenhamos uma postura diferente, Senhor. Porque Tu nos chamou para sermos servos. Para sermos servos daqueles que estão cativos, daqueles que estão surdos, daqueles que estão cegos, daqueles cujos pés estão caminhando na direção do inferno e muitas vezes não estamos fazendo nada, Senhor. Mas usa-nos, Senhor. Usa-nos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Deus abençoe a você que está aí, Jussara, Jussanã, Dario, tem outras pessoas que eu não estou conseguindo ver direito, mas Deus abençoe a cada uma de vocês, cada um de vocês que estão ligados nessa mensagem. Passe ela, quem sabe, alguém que você conheça que já não está mais indo à igreja, já não sente mais alegria, alguma coisa aconteceu e você foi ungido para isso, meu irmão, para restaurar. É você mesmo, eu também estou nessa, tá? Então, se você conhece alguém que está nessa situação, passa essa mensagem para ele, ore com ele, faça uma visita para ele ou para ela, resgate-a de volta, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Foi bom estarmos juntos aqui. Já já vamos ter nossos cultos às quartas também presenciais restaurados. Aos domingos à noite também restaurado. Não demora muito. Atualmente estamos apenas com o culto pela manhã de domingo presencial. Mas do nosso coração arde o desejo de voltarmos com esses cultos presenciais. E vamos voltar, não demora muito. Mas enquanto isso não acontece, vamos usando dos meios que temos para evangelizar, para restaurar, para libertar, para profetizar, para consolar os que estão tristes, para gerar frutos para o reino de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?
Que o Senhor abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Você foi ungido por Deus. Você tem o poder de Deus. Faça a obra do Senhor, segundo a vontade dEle. Coloque tudo diante do Senhor. Amém? Vamos estar encerrando agora. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem, por esta palavra, por cada irmão, cada irmã que está aqui ligado, por aquelas outras que vão receber essa mensagem, Senhor, através de um link que será passado. Que esta mensagem faça diferença, Senhor, nas nossas vidas como uma semente boa para gerar o fruto, Senhor, para gerar o fruto para o qual ela foi lançada, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada irmão, cada irmã, abençoa grandemente, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E toda a igreja do Senhor diga amém. Amém, meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmã Rejane, estou vendo ali, irmã Rejane, pastora Roberta, tem outros ali. Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz.